de pôr os megantes para chegar daqui, realmente, se eu tenho um carro todo equipado, a imprensa poderia ir lá e ver isso, aí coloca para todo quanto é buraco, carro equipado com rotolite, com tudo aqui, tem que preparar tudo para no fim. E se não está na finalidade, está errado mesmo. É verdade, tem carro parado lá em determinadas sessões, para o chefe sair a hora que precisar, não foi para isso que comprou o carro. Agora, na questão, infelizmente, gente, tem que levar a sério, porque senão não vai ser concursado um técnico, porque aqui falam que é falta de dinheiro. Mas para a gente, quando não tem ninguém filmando, quando ele fala não contrata, porque quem tem que fiscalizar o trânsito é a PM. Isso foi dito em várias oportunidades. Essa é a situação. Na questão, viu, gente, do jornal, do jornal que foi final de abril, começo de maio, a imprensa que de repente puder contactar e ver lá, Voz do Povo, aí denuncia a questão do sorteamento, aí mostra em especial o maquinário, vou falar que eu conheço a oficina. Aí fiquei muito preocupado e triste, entendeu? Tudo bem que é um colegiado no DR, mas o nosso chefe maior, nosso líder, dizer da gráfica, que eu não conheço muito, e principalmente da oficina no passado. Pode resgatar a gravação, se alguém está anotando, referiu da oficina no passado. Essas fotos estão aqui, se a senhora viu ainda agora há pouco, essa é a realidade do DR. E funciona precariamente, vou dizer por quê. Porque tem verdadeiros patriotas que vestem a camisa e trabalha lá dentro do DR. Porque máquina, e falado pelos próprios técnicos lá do DR, máquina de vida útil de 10, 8 anos, tem 20, 25 anos. Então o pessoal faz milagre, mas tem hora que não dá para fazer milagre. Quando tem um distrito, com a equipe toda de frota, 30 ou mais pessoas, ou 40, parado um mês porque precisa de um quebrador de cascalho, esteira, por exemplo, só tem um, o carro vai e quebra, ou a máquina vai e quebra, precisa realmente, se não equipar, vai contratar os operadores, Roberto. Para quê? E vou dizer porque mais, o tempo é pouco, já peito não dá, mas teria muito mais coisa, e por ser dito outro momento oportuno, na questão que foi falado dos equipamentos. Falado por quem? Aí não é, porque esse jornal aqui, até, não sei quem fez, não foi eu, mas as denúncias, o que a gente tem apurado, está sendo tudo verdade. Inclusive, carro comissionado, viu? De um fotógrafo lá, o que falam lá, não sei que eu não conheço o cara, diz que é fotógrafo fraco, você precisa disso. Isso tem que investigar, irregularidade. Acho que nem precisa do deputado federal. Com carro lá, o cara só vai assinar ponto no DR e fica fotografando para ele. Diz que de vez em quando tira umas fotos para o DR também, mas o cargo lá é desvio de função, porque o cargo lá não é de fotógrafo, não. Não é de imprensa, não. Então é desvio sim, viu, Sacramento? Bom analisar aqui, isso é verdade, entre outros. Tem outra situação. Na questão da máquina abismar, uma matemática, eu vou dizer, eu fico triste enquanto servidor. O dirigente do órgão não equipar e falar, sabe o que acontece? Seguramente, deputada, gastamos, e o pessoal da oficina me garantiu, esse gasto de peça. Gasta peça porque as peças são muito caras e os equipamentos estão tudo cateado. Gasta aí, vamos supor, 18, 20 milhões em 2, 3 anos. Isso tudo feito pelos técnicos, nós só conferem nos técnicos do nosso DR, reequipa de caminhão e maquinário por volta de 50 milhões. Que é isso? Eles estão pagando quase em 3, 4 anos e estão pagando com peça para remendar a coisa velha, que podia comprar novo. Então, o que eu gosto com peça, eu imagino, todo mundo sabe que tem seu equipamento novo, se eu compro equipamento novo, ele vai passar um bocado de tempo sem dar manutenção. Então, se eu compro as máquinas tudinho, e os caminhões, só com economia de peça, eu sou economista, eu pago quase a metade do contrato. Entendeu? Então, isso assim, e mais são dados para ver a irresponsabilidade, que é esse concurso pensado há muito tempo. Quando pensou nessas vagas para vocês, ainda tinha muita gente nativa. Eu sugeriria para a Câmara, porque para nós é infelizmente, uma questão que eu vou falar, a gente tem conseguido muito mais falar com os deputados, com o Rony, com a deputada, com o Paulo Tadeu, do que com o Tanezino, que não recebe sindicato, isso é uma denúncia. Como é que ele fala que participa com a gente? Comigo mesmo, não. Eu sou diretor do sindicato desde que ele chegou lá, tive a oportunidade de falar com ele uma vez ou outra, até com o Sacramento já tive mais que ele. Entendeu? Então, se ele ouvisse mais a gente, de repente seria mudado. O que acontece? Com o pessoal aposentando, Érica, deputada Érica, nem chamando esse pessoal tudo, não supre. O DR não tem pessoal. Eles não têm feito a contratação. A cada mês, a cada semana, aposenta 2, 3. E os novinhos lá, concursados, a não ser os que chegaram agora, são pessoas de 16 anos de ordem, que é o meu caso, com mais de 40 anos. Então, o que acontece? Aí eu entendo a visão que tem que terceirizar e ter mesmo. Agora, só para terminar minha responsabilidade, que é, as empresas não querem obra pequena, não.
que é onde o pobre está. O deputado Rony, eu lembro que já acompanhou esses assentamentos, do Rodrigo e tudo. Quem foi que abriu aqueles estradas do Dia das Quadras? Foi o DR. O mesmo DR, que agora que fala que não pode fazer, em particular ia fazer nada. Aquela fazendinha do pobre produtor que está lá para escoar a sua produção. Alguma empresa que, infelizmente, não vou poder pensar, não posso provar, mas geralmente é onde aparecem os escândalos, eu até estranho, o FRAG e o DR é muito blindado, porque o pacote maior de grana não chegou nada lá ainda, esses empresários não vão querer as estradinhas lá dos produtores pequenos, não. Isso que a gente falou que não faz é o especial que a gente faz. Já chegamos a prestar serviço para as prefeituras do entorno, que são pior do que nós também. Hoje a gente não faz nem o DR. Por quê? Falta de investimento, de pessoal e, em especial, de equipamentos. Entendeu? Dizer que comprou caçamba, esteira, patrol, pá mecânica, essa coisa, não comprou. A última compra é muito antiga, não tem tratado de seriedade, sempre nas nossas pautas de reivindicação. A gente coloca a reivindicação, briga, mas nunca avança. Principalmente nesses últimos anos que o diretor Tenezini é o nosso diretor-geral, nem se conversa a respeito. Os outros pelo menos enganavam, está comprando, ficava enganando. Agora não é isso. Nem fala com a gente, nem diz. E o DR vai nessa situação que está. E esses processos todos citados nesse jornal aqui, vocês querem ver que são coisas... não fora coisa da gente, mas os processos estão tudo numerados, e esses processos existem lá sim. Não sei se tem os desvios, as questões que estão se falando, mas as numerações, os processos, tudinho, existe sim. Eu pesquisei, existe. Existem as contratações, aí até eu indago, que é uma forma de não contratar ninguém, porque é mais gente para ver, né, gente? Uma situação de recolocar lá os dias e tudo, que se contratou há muitos meses ou anos atrás, começou a se colocar quando o funcionário começou a falar, se descontente ou não, se foi, como é que eu diria, briga de iguais, mas o que aconteceu é que quando começou a vazar, que começou a tentar fazer o que já devia ser feito há muito tempo. Então, infelizmente, enquanto servidor do DR e dirigente do Sindice, com muita tristeza que a gente vê, e dizendo, parabenizando a iniciativa da Câmara e tudo, mas os concursados todos não estando chamados a contento, e Brasília, capital do Brasil, século mais de 20. O cara fazer um concurso, a situação tudo, comprar os carros. Aí chega manda tudo, um imperador. O cara, realmente, porque é aquela questão do loteamento do governo. Eu que mando no DR, então não vou contratar. E podem até dizer aqui que é mentira, mas quem estava lá era 5 ou 6, nas palavras que eu falei, não contrata o técnico de trânsito nenhum. E depois daquela situação que o senhor Tenezini não veio, que veio o Zé Nilton, a informação que a gente tem, que não pode provar porque ninguém anda grampeando ninguém, nem filmando, é que piorou a situação dos companheiros técnicos. Infelizmente, viu, Robert? Falar agora que ele não contrata nenhum. E não vou repetir as palavras que se referiram aos colegas concursados, porque nem cabe. Palavra realmente de baixo escalão. Não chamo isso, e por isso e por isso. É o que se fala. Então, no todo, mas o que eu tiro de final mesmo, é pedir aos deputados presentes que vejam isso com seriedade, porque não pode. E a verdade é essa, se não quiserem dar crédito ao que o sindicalista está falando, o pessoal do concurso sabe disso, chame o pessoal que estava lá na reunião, vamos dizer, isso não pode, pensar o concurso, fazer o concurso e depois dizer, por capricho, dizer não contrata e não contrata. Isso, o secretário Fraga e a direção do DR. Até a secretaria não vou envolver, porque de lá não ouvi isso, viu, Sacramento? Mas é bom vocês verem. Eu acho que isso é improbidade administrativa, sim. A questão de não vir na audiência já é muito desrespeito, mas até menor. Agora, o que está se fazendo com o DR, e mais, nessa questão do concurso, na questão de reequipar o órgão, é forma de dar base para a corrupção também, é uma matemática que não fecha. Como é que estão mexendo com dinheiro que não é nosso e fica mais caro eu consertar a velharia do que pagar um parcelamento de uma prestação de equipamentos novos? E prefere a comunidade ficar sem os serviços do que reequipar, comprar os equipamentos pro órgão. Muito obrigado e desculpa aí pela... Obrigada, Valteiro. Registrar a presença do deputado Paulo Tadeu, que é suplente desta comissão, e dizer que mais um requerimento nós vamos fazer é esse requerimento de qual o gasto do DR
com o conserto, a manutenção das máquinas que foram efetivadas máquina por máquina. Eu só estou lhe avisando porque nós vamos mandar em seguida qual o custo da manutenção das máquinas, qual a idade das máquinas, o tempo que elas foram compradas e o custo de manutenção máquina a máquina, ou seja, para isso e tal. Bom, eu vou passar a palavra agora para o Alexandre Sacramento, que é subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal. Primeiramente, bom dia a todos, deputado Rony, deputado Paulo, deputada Érica, todos os integrantes da mesa, doutor Terezinha. Bom, eu vou começar minha fala pelo fim, tá? Eu gostaria de dizer que todas as demandas de nomeação que chegam na Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão chegam para mim, tá? E eu, juntamente com o órgão demandante, participo da construção da lista de prioridades e submeto ao secretário Itamar. E em nenhum momento, nunca chegou a mim, tá, por parte do doutor Tanizinho, por parte do deputado Fraga, nenhum tipo de imposição no sentido de que se nomeie ou que se não nomeie determinada especialidade, candidatos para determinada especialidade. Tá certo? Então, nunca isso chegou até nós. Tá? Os quadros chegam, nós sentamos junto com os representantes dos órgãos, construímos a tabela que vai ser objeto dessa nomeação, e em nenhum momento, em uma das vezes que nós estivemos juntos, isso daí foi colocado em mesa, uma alegação que eu desconheço. Tá? Então, eu gostaria de plano deixar isso bem claro. Tá? Em relação à questão das nomeações, o concurso feito pelo Departamento de Estradas e Rodagem, que teve o resultado final homologado em 2009, em algumas, na verdade, ele não foi de uma vez só, né? Ele teve uma parte homologada em agosto de 2009, em outubro de 2009 e em dezembro de 2009, que são os técnicos, que são os editais de resultado final. Bom, essa informação que eu tenho aqui. Eu tenho os editais de resultado final para analistas, agentes administrativos e desenhistas em agosto de 2009, tá? Para motorista, operador de máquina. Você não é nomeação? Não, eu estou falando do edital de resultado final, a classificação final, depois de recurso, homologado para vocês. 19 de 6 de 2009 foi o técnico de trânsito rodoviário. Técnico de trânsito, homologação do resultado final. Não teve alteração, não teve retificação, não teve nada. Não, sem problema. Isso daqui é um quadro que eu tenho aqui, eu vou retificá-lo depois. Mas esse concurso, então, ele está aí desde meados de 2009, tá certo? E até agora nós já nomeamos 95 servidores. Em 2009 a gente nomeou 44 servidores, tá? 40 da clientela geral e 40 de portadores de deficiência. Tá? Este ano de 2010 nós já nomeamos, eu falei, em 2009 nós nomeamos 51, tá? 2010, 44. Exatamente. Então nós já estamos com 95 nomeações. Foi falado aqui a questão de outros concursos já estão em cadastro reserva. O concurso do DR também está em cadastro reserva em algumas áreas. Tá? Nós já entramos no cadastro reserva para administrador, para engenheiro civil, para técnico em contabilidade e para técnico de estradas. Tá certo? E todos esses já nomearam, obviamente, todo o número de vagas previsto no edital. Tá? O que ainda falta de nomear de vaga prevista no edital são agentes administrativos, desenhistas, motoristas, operadores de máquinas, técnicos de trânsito, técnicos em edificação e topógrafos. Agora, em julho, pelo cronograma do governo, nós teremos uma nomeação de mais 54 servidores, mais os que não vieram da última nomeação, que eu ainda não sei quantos são tornados sem efeitos. Então, pode ser 3. Tá? Então, 54 mais 3, vamos chegar a 57, exatamente.
trabalhando só com os 54 que já estão planejados, nós vamos chamar mais 15 agentes administrativos. Com isso, a gente entra já no cadastro de reserva do agente administrativo. Nós vamos chamar 2 desenhistas. Também entraremos no cadastro de reserva de desenhistas já. Chamaremos 12 motoristas, 16 operadores de máquinas, 5 técnicos em edificação e 4 topógrafos. Tá? Com isso, ficarão restando os técnicos de trânsito rodoviário, tá? E mais um pequeno grupo de remanescentes para outras especialidades para serem nomeados ainda. Quando um concurso é planejado, ele é demandado, planejado e aberto, ele leva em consideração não uma necessidade imediata, mas ele leva em consideração uma necessidade que pode vir a surgir durante toda a validade desse concurso. Quando nós sentamos em 2008, 2007, para começar a discutir o concurso do DR, essa demanda de 221 vagas era para ser preenchida durante os 2 primeiros anos da validade do concurso, não era para preenchimento imediato. Tá? Então, nos 2 primeiros anos, foi feito esse planejamento para o preenchimento dessas vagas. Tá certo? E isso está sendo atendido, isso está sendo feito. É claro, eu entendo que, quando nós passamos no concurso público, nós queremos nossa nomeação quanto antes, principalmente se estamos dentro do número de vagas. Tá certo? Eu gostaria de ressaltar também que o DR, desde dos editais de resultado final, sempre vem demandando a nomeação do maior número possível de candidatos. Pelo DR, pelos pedidos do DR, ainda em 2009, nós teríamos nomeados todos. Nós não tínhamos disponibilidade orçamentária para fazê-lo, como não continuamos fazendo. Tá? Então, o DR vem demandou mais, também compreende a situação do governo. Hoje, nós estamos trabalhando com um déficit de pessoal, tá, da ordem de 340 milhões de reais. Esse déficit de pessoal, ele pode chegar até a 650 milhões de reais no final do ano, numa estimativa tranquila. Tá? Por conta disso, todos devem ter acompanhado, nós estamos com diversas medidas de contingenciamento de despesa no governo. Todo o orçamento ainda não empenhado para custeio e investimento está contingenciado. Por quê? Porque o governo não pode deixar de pagar os servidores. Não pode deixar de pagar salário. E, para isso, no final do ano, tem que ter reserva. Então, foi contingenciado todo o orçamento ainda não empenhado para custeio e investimento. Tá? Então, é leviano da parte do governo virar e falar assim, não, vamos nomear todo mundo. Eu não posso fazer isso. Tá? Vocês falaram aqui para nós, citaram o caso dos monitores da educação, que eram 50 vagas e chamaram já quase 600. Esse chamamento de 600, na verdade, não aumentou despesa, porque o que ocorreu foi que, por um plano de ajustamento de conduta com o Ministério Público, foi necessária a substituição de 500 monitores terceirizados. Tá certo? Então, se reverteu o recurso do monitor terceirizado, tá, para fazer o pagamento dos concursados. E, realmente, nós nomeamos muito mais do que o número de vagas, mas com essa compensação. Em relação aos concursos da saúde, o único concurso que aconteceu essa situação de que homologou e nomeou foi o concurso para médico. Nós temos uma carência gigantesca de médico no governo do Distrito Federal, tá certo? E só para citar um exemplo, eu falava isso com o doutor Danesini, tem até alguns representantes dos candidatos aí estavam com a gente comentando também. Para vocês terem uma ideia, nós nomeamos 90 anestesistas, menos de 40 vieram. Então, a gente nomeia 500 médicos e não preenche 200 vagas. Tá certo? Então, é uma situação um pouco atípica, a situação da saúde, e só no caso de médico houve essa nomeação imediata, depois de resultado final de concurso. Todos os concursos do governo vêm sendo trabalhados dentro de um cronograma de nomeações para pulverizando as nomeações para diminuir o impacto orçamentário e a pressão financeira em cima do nosso orçamento. Tá? Em relação à quantidade de vagas disponíveis no Departamento de Estradas e Rodagem, tá? Foi falado aqui que, salvo engano, hoje aparece que 500 vagas disponíveis. Tá? Há que se fazer uma avaliação entre o que são vagas disponíveis e o que são vagas cujo provimento é necessário.
Tá? Não é um discurso aqui pró-terceirização, mas existem atividades que que têm vagas aí, dentro dessas 500 que foram citadas. O deputado Rony sabe que a gente já conversou sobre isso recentemente, ele até citou aqui em mesa. Por exemplo, tem vaga de copeiro, tem vaga de faxineiro, tem vaga de vigilante. Tá? O governo do Distrito Federal não vai fazer concurso mais para isso. Tá? Então, quando foi dimensionado o total de vagas do DR, ainda havia servidores públicos desempenhando essas atividades. Essas atividades não vão ser mais objeto de concurso. Vai haver, sim, de fato, já é uma realidade que essas atividades sejam terceirizadas. Tá? Em todos os âmbitos da administração pública. Não só no executivo, legislativo, judiciário, federal, municipal, estadual e Distrito Federal. São atividades que não são mais executadas pelo poder público, porque não são atividades do poder público, de fato. Então, é enganoso você pegar o total de vagas existentes na carreira e dizer que todas elas têm que ser preenchidas. Pode-se fazer até um redimensionamento de necessidade e chegar à conclusão que a necessidade é ainda maior. Mas hoje dizer que aquele total de vagas existentes da criação da carreira tem que ser todo preenchido, isso daí, falar isso como verdade absoluta é questionável. Tá? Isso não é bem assim. Em relação ao aumento da arrecadação do governo do Distrito Federal, esse aumento é real, é fato. Comparar a arrecadação do começo desse ano com do começo do ano passado é uma situação complicada, porque no começo do ano passado a arrecadação foi muito baixa, mas essa arrecadação alta, elevada, ela já estava prevista quando encaminhamos a lei orçamentária. Encaminhamos a lei de diretrizes orçamentárias para este ano e a lei orçamentária. Então, na verdade, isso não aumenta o dinheiro que a gente tem em caixa, isso diminui o déficit orçamentário que nós temos hoje. Tá? Como eu disse no começo da minha fala, nós temos um déficit hoje para pessoal, por volta de 340 milhões de reais. Tá? 340 milhões de reais. Esse déficit pode crescer e pode diminuir. Tudo depende do andamento da arrecadação do governo do Distrito Federal. Tá certo? Em relação aos cargos em comissão do Departamento de Estradas de Rodagem, vocês viram eu falando aqui no telefone, peço até desculpas, mas foi para trazer uma informação importante para a mesa. O Departamento de Estradas de Rodagem, por um levantamento que acabou de ser realizado pela minha equipe na subsecretaria, tem hoje 182 servidores ocupando cargo em comissão. Desses 182, 144, 79% são do quadro. Tá? E 38, 21% não são do quadro. Tá certo? Então, está obedecendo com fogo o que determina a lei orgânica do Distrito Federal e a Constituição Federal. Tá certo? Por fim, eu gostaria de dizer também que esse cronograma está estabelecido aqui. Mais uma questão. A questão do técnico de trânsito rodoviário. Por que não nomear os 60? E por que nomear esses outros? Porque, conforme o DR nos passou, havia sim a necessidade de nomear esses e mais os 60. Mas nós dissemos, não, a gente pode diminuir desses 54 aqui, nomear 24 para o administrativo e para as outras áreas e 30 para o técnico de trânsito. O doutor Tanezini me disse o seguinte, não pode, se fizer isso, eu vou ter dois gastos, eu tenho que investir nessas pessoas, eu tenho que fazer um trabalho de ambientação, de capacitação, que se eu não tiver a turma de 60, eu vou ter um prejuízo que vai atrapalhar toda a minha programação e toda a minha organização. E como hoje eu não podia nomear 60, tá? Então nós negociamos a quantidade, doutor Denizini com a doutora Josélia, e chegou a essa distribuição para atender também a necessidade que existe, a parte de operador de máquinas, de agente administrativo, tudo isso existe, a necessidade real, é fato, tá certo? E agora, concluindo, eu queria dizer que o cronograma que foi estabelecido, inclusive foi negociado aqui nessa casa, numa audiência pública, que trata de diversos concursos, que está publicado no site da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, ele não é taxativo. Tá? Conforme
se a arrecadação continuar nesse ritmo bom, nesse ritmo interessante, a gente, a partir de agosto, vai ter a possibilidade de reavaliar todos os quadros de admissão. O deputado Rony está sempre lá com a gente, conversando sobre esse assunto, sabe dessa situação. A partir do segundo semestre, nós vamos reavaliar toda essa situação. E certamente, contando com a manutenção dessa arrecadação em alta, o DR vai estar contemplado nessa revisão. Tá? Pode até ser que nós consigamos fazer os 60, ou não sei se chega nos 60, mas nós vamos trabalhar para isso. E, por fim, agora de fato, todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas serão nomeados até o final da validade do concurso, da primeira validade, dos 2 anos. Todos. Isso daí, sem dúvida nenhuma, isso aí é certeza. Inclusive, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano já traz previsão de nomeação para a carreira de atividades rodoviárias. E digo mais, além de todos serem nomeados, esse concurso certamente será prorrogado. Não posso falar pelo próximo governo, mas, diante das circunstâncias, esse concurso certamente será prorrogado e serão mais 2 anos que permitirão a admissão de ainda mais candidatos aprovados. Esses fora do número de vagas, como já vem sendo admitidos aqui, como eu falei para vocês. Bom, era isso que eu tinha para falar. Eu vou só perguntar aos representantes dos trabalhadores se querem fazer alguma pergunta para o senhor Alexandre. Eu gostaria de fazer, deputada. Deixa ele fazer primeiro o representante dos trabalhadores, depois vou passar para você para fazer perguntas só. Então, tá ótimo. Deputado Rony Neme e depois o Roberto. Bom, na verdade, Alexandre, nós acompanhamos mais de 14 categorias nessa luta. Uns para serem chamados no concurso, outros para reajuste salarial. E o que nos preocupa é o seguinte: há coisas que são conflitantes. O órgão preparou uma licitação para várias modalidades, várias especialidades, entre elas o técnico de trânsito. Comprou carro para que esses técnicos de trânsito utilizassem essas viaturas. E depois não chama. Não chama. Eu estive conversando com o Telezinho também, ele me disse, olha, eu preferia que chamasse os 60 de uma vez só, porque facilitaria, otimizaria na hora do curso de formação. Nós já estamos conversando isso também. Então chame os 60 de uma vez só, porque na última negociação do ano passado, quando a Arruda era governador, em janeiro tinha recurso para chamar todo mundo. Os 60 e todos os outros. Para onde esses recursos foram? Aí, o que a gente vê, a impressão que eu tenho é que o DR não é prioridade na política de governo do fortalecimento do órgão. Porque se há recurso para chamar outros concursados, eu não estou criticando chamar os outros não, porque eu acho que tem que chamar todos. Mas que também se chame os do DR. Essa é a nossa preocupação. Porque, volto a dizer, nós fizemos várias negociações. Por exemplo, quando o governador Solene, exercício presidente dessa casa estava, nós fomos lá no Solene, vocês lembram? Fomos com os outros, os que não são técnicos de trânsito, fomos com os técnicos de trânsito. Ele chamou o chefe da Casa Militar, né? Você lembra? Aí depois o chefe da Casa Militar disse, não, essa função não é deles, não, é uma função da Polícia Militar. Eu disse, não, se eu estou olhando apenas, não sei para viver aqueles postos da Polícia Militar, que não é essa a única atribuição que eles têm. Aí peguei, como a gente trabalhou muito isso, eu já sabia, falei, tem isso. Então, o que a gente fica preocupado é essa manipulação de informações, essa manipulação de interesses, esse jogo onde quem está saindo perdendo é a população do Distrito Federal, em especial as pessoas que utilizam as rodovias de acesso a Brasília, tem várias, e todo mundo utiliza, porque Brasília é uma cidade feita de núcleos urbanos que são ligados por vias, na sua grande maioria, da jurisdição do DR, e as pessoas, não só os técnicos de trânsito, mas os outros. Então, o que a gente quer é que, efetivamente, volto a dizer, é que nós, aí, a deputado Paulo Tadeu, e os parlamentares, os pares dessa casa, a gente pode efetivamente cobrar do governo a valorização do órgão do DR também. Há dinheiro, basta apenas ter na sua prioridade. Você diz, tem o déficit, é uma realidade. Tem o déficit, a gente já foi lá, já foi colocado à mesa. Agora,
para outras coisas não tem déficit. Para outras sangrias do governo não há déficit. Há dinheiro sendo colocado. Entendeu? Agora, para contratar servidor, que é quem carrega nas costas tudo dentro de um Estado, o seu concursado, aí falta dinheiro. Eu acho que é uma questão de política, acho que é uma questão da casa efetivamente cobrar. Sim, eu vou passar para o Roberto fazer uma pergunta. Depois eu tenho uma pergunta a fazer. Você vai fazer pergunta? Depois. Vai ter pergunta e vai ter. Tem um monte de questão aqui que está batendo. Então, o Roberto. Rapidinho. Você quer falar também, Roberto? Para fazer pergunta. Tá. Sacramento, eu queria só dar um exemplo para você de alguns editais posteriores ao DR posterior, divulgado depois, que já foram nomeados por completo e alguns por completo e cadastro reserva. A Emater, o Hemocentro já nomeou todo e mais o cadastro reserva. O Detran, é notório que está nomeando o cadastro reserva, já nomeou. A CEAPRA, Secretaria Pecuária, já nomeou o edital por completo. A Terracap, ano passado, teve 2 editais. O primeiro edital da Não, não é porque é CLTC, eu estou falando assim, é porque, só dando um exemplo. Aí a Polícia Civil, de acordo com o que estava nesse cronograma, pode pegar o cronograma aí que o senhor vai ver a Polícia Civil. A Polícia Civil estava fracionado 100 e poucas convocações até dezembro. Foram feitas 146 convocações para a Polícia Civil mês passado, ou seja, está lá no edital, só se você paga. Você está equivocado. Você viu a última classificação, mas não foram 140. Foram, salvo engano, 64. Não, sim. Não. Tudo bem, a falha minha não foi ter impresso, porque tem até a data da nomeação. A falha minha foi essa. Agora, o que a gente queria, eu como comissão, queria pedir para você e para o Rony, que ao invés de... Não, assim, para todo mundo... que ao invés de nomear qualquer pessoa do cadastro reserva do nosso edital, que você privilegie quem passou dentro das vagas, independente do cargo. Eu não estou falando que não tem que nomear cadastro reserva, de forma nenhuma. O meu irmão é cadastro, eu tenho um irmão gêmeo que é cadastro reserva do meu, mas que se tem 3, 4 vagas que vão ser nomeadas do cadastro reserva de quem passou fora das vagas, que pelo menos essas vagas prestigiem a pessoa que explodiu de alegria quando homologou o resultado final dentro das vagas. Eu sei que há uma necessidade, que se está nomeando o Sacramento fora das vagas, é porque aquela especialidade precisa dentro do DR. Mas é um pedido para os deputados, para o Rony, para você privilegiar o operador de máquina que passou dentro das vagas, o motorista que passou dentro das vagas, os técnicos de trânsito que passaram dentro das vagas. Poxa, olha só que frustrante. Eu passei dentro das vagas e vejo um cara que passou fora das vagas, não roubando, ele não está roubando a minha vaga, não tem nada a ver, mas ele está tendo uma alegria que eu ainda não estou tendo, que eu julgo na minha pretensão que eu tenho mais êxito do que ele, porque independente da especialidade, se ele é administrador, se ele é engenheiro e eu passei por um serviço braçal, eu estou dentro das vagas e ele não está. Então eu acho isso daí que eu tenho mais direito do que ele. Eu farei essa recomendação. Sobre o Sacramento, vamos escutar todos e você responde junto. O Robert quer fazer algumas perguntas. Secretário, é o seguinte, eu queria só, como eu entendi direito, que o senhor confirmasse se for feito um pedido do Tenezinho para não haver a nomeação dos técnicos de trânsito, é isso? E deixa eu fazer outra pergunta. Foi lançado despesa de pessoal autorizado a sofrerem acréscimos na lei sanitária. 2008 contemplava todos os 234 verba para a geral. Despesa autorizada a sofrer acréscimos em 2009 contemplava 178. Para onde estão essas nomeações que não são feitas? Despesa de pessoal autorizada em 2010 não foi feito. 2011 já tem até projeto para 2011. Essa lei orçamentária é furada demais, porque se sai uma nomeação para 233 de 2008, 2008, 2009,
Sai também dotação orçamentária para 178 no ano 2010. Só vai diminuir o número de contemplados, sendo que não há nomeação. Havia nomeação para 188, não teve. Para 100, agora para 2011, nomeação para 78. É isso. Eu queria só fazer uma pergunta bem objetiva, que é quanto é o impacto para o TTR? E qual é o valor do convênio? Convênio com a PM? Quanto custa? O ônus do convênio é para PM. Mas é um custo para o Estado. Como? É um custo para o Estado. Se puder. Mas é um custo para o Estado, de onde vai ser as contratações dos servidores. E se vocês não têm aderido, é um custo para o Estado. Você está tirando para ele. A PM tem os. Eu sei, o PM está cumprindo funções que seriam funções dos técnicos de trânsito. Está cumprindo nitidamente. A gente pode trabalhar com uma parceria, mas está cumprindo funções nitidamente do técnico de trânsito. Isso tem um custo. Você está deslocando o PM da sua função de combate à criminalidade para cumprir uma função de um técnico, e tem um custo para o Estado, o convênio. O impacto dos 60. Por ano, Não. da ordem de 3 milhões e 100 mil reais. Para contratar os 60. 3 milhões 051, mais alguma. Então, ótimo. Mensal, o PM custa por volta de 2 milhões e 100 mil. Bom. Que PM? A CPRV. Então, só um minuto. Custa mensal, nós vamos confirmar esse dado, a gente fazia também, 2 milhões. CPRV para comprar a parte das funções seriam 2. Que gastaria 60 milhões, 3 milhões, para contratar os 60 anualmente. Então, Alexandre, eu só quero dizer isso porque é a mesma lógica das máquinas. Você gastar com máquinas absolutamente fora do prazo de validade para consertá-la quando você poderia ter um equipamento novo. Então, não tem sentido, nós vamos confirmar esse dado da PM, mas se é 2 milhões mensais, que é o custo para o Estado, para o PM exercer uma função que parte dela, que ele está exercendo, seria um dos técnicos, que custariam 3 milhões com outra qualidade, com permanência e valorização do órgão, é uma estupidez. É uma estupidez você dizer que esse é um processo mais barato, porque você está custando, né? Pode não custar para o DR, mas custa para o governo. E custa socialmente também, porque os PMs, eles exercem uma função absolutamente fundamental numa sociedade onde o trânsito mata e onde se morre também em função de uma violência exacerbada. Mas eu vou passar a palavra ao deputado Paulo Tadeu, vai fazer uso dela, e depois você responde o conjunto dessas questões e a gente passa para o diretor da AER para a gente encerrar. Tá, eu vou tentar, claro, fazer uma abordagem de maneira mais geral e aí umas perguntas específicas, que é tanto para o Alexandre quanto para o próprio Teresini. Parabenizar aqui a deputada Érica por estar na presidência da Comissão de Ações Sociais, trazendo esse debate e essa reflexão para o Poder Legislativo. O Sindicec tem mantido uma luta aí enorme em defesa dos servidores e também dos órgãos, bem como aqui os próprios representantes aqui dos concursados. Enfim, eu queria dizer que eu tenho aqui na Câmara há alguns anos já, pelo menos 3 legislaturas, e pelo menos nas últimas, o DR tem sido, assim, sabe, Teresini, motivo real de muita preocupação nossa e de muitas reclamações com relação à sua postura à frente desse órgão. A gente tem tido aqui uma série de discussões, por várias vezes a Câmara, inclusive, convidou para vir até aqui explicar ao Legislativo que tem
o papel constitucional de fiscalizar as ações dos agentes do Poder Executivo e, por muitas vezes, Vossa Senhoria se recusou ou apenas mandou um representante para essa casa. No claro desrespeito à função constitucional que essa casa exerce, e até fico contente que agora, a partir de uma convocação, né, porque os convites não foram aceitos, a gente possa, nesse momento, estar debatendo de frente a frente com Vossa Senhoria essas questões. Então, assim, essa política de assédio moral, as denúncias com relação a Vossa Senhoria são muito sérias, né? O Valtênio colocou bem essa questão de não respeitar as direções sindicais, a associação. Muitas vezes, alguns destemperos de Vossa Senhoria, as informações chegaram aqui, do ponto de vista de chutar a porta, de bater na mesa, de gritar com o servidor. Eu acho isso muito, assim, é lamentável, né, assim, que isso ocorra em pleno século XXI com um agente público. Bem, mas isso é uma postura pessoal que a gente tem que tratar exatamente acho que dentro de um aspecto de assédio moral. Agora, o que me preocupa muito também é o que o Valtênio colocou. E aí vai um pouco para o que o Alexandre também disse, eu vou tentar fazer um link aí entre o que o Alexandre colocou. Nessa terceirização, Alexandre, que se fala aqui hoje, das áreas que Vossa Senhoria citou, como limpeza, né, o copeiro, enfim, algumas outras que você citou aqui. Nós estamos falando de terceirização de área fim. Eu queria que Vossa Senhoria ou o próprio Denezini me relatasse essa comissão, quanto vocês gastaram com a terceirização dos serviços do DR? Quanto que o DR deixou de arrecadar na medida que vocês preferiram subcontratar empresas terceirizadas, empresas particulares, em detrimento do serviço prestado pelo próprio DR, que, na maioria das vezes, tem uma competência e uma excelência muito maior do que as empresas privadas e com um serviço até mais barato. E que o DR deixa de arrecadar com esse serviço, porque as empresas fazem, e com isso há realmente uma situação de desvalorização, não só dos servidores, mas até mesmo da arrecadação que o DR podia fazer e pode fazer. Você cita das questões da terceirização, Alexandre. Eu queria saber assim, o nível de terceirização dos serviços que o DR pode prestar e que hoje não está prestando. O governo do Distrito Federal, e não foi só no DR, optou por uma lógica de terceirização que não foi apenas desse serviço, foi de vários outros serviços. Inclusive de área fim, isso aconteceu em várias empresas do governo do Distrito Federal e em órgãos também da administração direta. E só alguns ganharam, né? Não se contabiliza aí, acho que o Rony colocou bem, serviço gasto com coisas extremamente fúteis, né? Sem contar com a caixa de Pandora e tudo que significa o desvio de milhões e milhões de reais que foi pelo ralo da corrupção, né? Desabastecendo, inclusive, a própria economia do Distrito Federal, os cofres do governo, e gerando aí prejuízos enormes para a população em áreas estratégicas, como essa aqui, que é o DR, que é uma área estratégica, né? E em outras áreas também, aí, educação, saúde, segurança, enfim. Eu espero muito que, primeiro, pela informação que eu tenho, se não me engano, o Tanezini, ele é oriundo da iniciativa privada, não é isso? Tinha uma empresa, algo assim. Não sei se tinha ou era oriundo, enfim. Que a gente não pode ter um comportamento de que somos dono de uma empresa como o DR, né, um órgão como o DR, uma autarquia como o DR. DR não tem dono. E você tem que se comportar, Tanezinho, com todo respeito aqui, e essa tem sido as informações, não tem sido de uma pessoa ou de outra, não. Porque se é de um ou de outro, a gente até faz um filtro, sabe, Érica? Mas não, é de muita gente. É de muita gente e é de várias categorias. Não é só do pessoal da área operacional, não. É da área administrativa, é da área operacional, é do pessoal que faz lá o trabalho de engenharia dentro do DR, é o pessoal que faz. É impressionante como as reclamações chegam de todos os lados. É impressionante. Então, assim, eu quero crer, né, que não há o complô, né, de todo mundo contra. Acho que realmente a sua postura precisa ser analisada. Acho que você precisa fazer uma reflexão da sua postura pessoal. Porque como agente público, aí tem os instrumentos legais que a gente tem como agir.
ponto de vista pessoal, acho que não é possível que se continue comportando dessa maneira, atendendo as pessoas da forma como você atende. Do ponto de vista mesmo, como administrador, eu lamento que realmente o DR, no período que Vossa Senhoria esteve à frente dele e está até hoje, tenha diminuído tanto a sua área de atuação, tenha tido tanto prejuízo, tenha literalmente sucateado parte do DR do ponto de vista dos seus maquinários, do seu pessoal, e um conjunto de reclamações. Eu não tenho nenhuma dúvida, eu quero encerrar, deputada Érica, até para não tomar muito tempo dessa comissão, até porque acho que já foi aqui dito muito do que deveria ser dito, mas dizer que a avaliação aqui do companheiro que faz parte da comissão era correta. Realmente, nós queremos a contratação de todos que passaram no concurso. E estender depois a contratação para o cadastro de reserva. O que não pode é fazer, né, o que está sendo feito, enfim, primeiro os TTRs estão completamente fora do processo, há uma preocupação muito grande, não há expectativa. Aí, nesse caso, eu quero concordar com Vossa Senhoria, Teresina, tem que contratar todos de uma vez mesmo. Não dá para contratar fatiado. Realmente, se foi colocado isso para a secretaria, da qual o Alexandre aqui representa hoje, está correto, tem que contratar todos de uma vez. E, se possível, até ampliar no cadastro de reserva a partir da contratação dos 60. E não fazer essas coisas de maneira pontual, porque isso enfraquece o órgão. Então, eu encerro dizendo assim, que a gente tem acompanhado as contas do governo do Distrito Federal. E a nossa avaliação, já tinha inclusive dito ontem, na audiência que nós fizemos aqui, Érica, pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, aí relacionado ao pessoal da Secretaria de Justiça, que também você vem acompanhando bem, né, Vossa Excelência vem acompanhando bem essa questão dos concursados que também não são chamados. Lá nós temos o seguinte encaminhamento, aí já como alternativas, fiz aqui minhas avaliações como alternativa. Nós vamos propor ao governador Rosso que faça de imediato envie para a Câmara uma proposta de mudança da LDO aprovada no ano passado, já incorporando no quadro para 2010 um conjunto maior de servidores. Então, nós vamos solicitar ao governador que encaminhe, portanto, a alteração, no caso lá dos servidores dos concursados da Secretaria de Justiça, que a gente altere o número previsto para esse ano na LDO aprovada no ano passado, e também na LOA, porque você tem a LDO e tem a LOA. E nós vamos fazer essa discussão com o governador, foi tirado na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, e acho que tanto a Caixa quanto a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças poderia fazer essa audiência com o governador e já solicitar o projeto de alteração da LDO do ano passado, bem como também da LOA. Isso já foi feito para outras coisas, para obras, inclusive, inúteis, que geraram, inclusive, polêmicas, até a operação da Polícia Civil aí, e da Polícia Federal. Então, é possível mudar a LOA aprovada no ano passado, é possível mudar o orçamento do ano passado já para o final desse ano, ampliando, portanto, o número de vagas necessárias para o concurso aqui e acolá, inclusive com esse otimismo que eu concordo com você, do ponto de vista econômico. A segunda que nós temos lá, Érica, é com relação à LOA do ano que vem e o orçamento do ano que vem, que vai ser discutido no segundo semestre. A LOA já está sendo discutida hoje na Câmara Legislativa, já está tramitando a LDO já está tramitando lá na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, para o ano que vem. Nós já alteramos, no caso dos concursados da Secretaria de Justiça, já alteramos o número de previsões de contratações para o ano que vem. E vamos também garantir no orçamento para o ano que vem. Então, são dois passos. O hoje e para o próximo governo ano que vem. E eu quero também sugerir que a gente possa fazer em conjunto com Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Érica, também com os membros da Comissão de Assuntos Sociais, as alterações da LOA para esse ano e também da LDO, aprovada no ano passado, e para o ano que vem já fazemos aí as previsões para que não tenha desculpa do ponto de vista orçamentário, né? Porque eu tenho certeza que financeiramente a economia do país vai muito bem, e a tendência é melhorar mais ainda, e do Distrito Federal também. Obrigado, Érica, pelo tempo concedido. São essas minhas considerações. Obrigado, doutor. Eu vou passar para o Roberto. Você quer falar, Roberto? Tem que ser muito rápido, porque nós estamos com o tempo já estourado. Hein, ô Teresina? Eu te responder, né? Você pensa que você tem que falar com ele, não é daquela pergunta que você fez? Quem conduz a mesa, a audiência, somos não, nós. é porque é o seguinte, lembra que você eu tinha falado com você, pergunta. Teresina, o que eu tinha falado com
com o Sacramento é que ele falou que algumas especialidades do edital vão estar chamando o cadastro reserva. O que eu pedi, ele mesmo citou aqui, o que eu pedi para ele é se existe a possibilidade, aí ele falou que quem designa cargo por cargo, a solicitação é sua, se não existe a possibilidade de você privilegiar, independente da especialidade, pelo menos quem passou dentro das vagas. Porque a gente já se sente humilhado. Aí você vê uma pessoa que passou fora das vagas, sendo nomeado primeiro do que você. Independente se a pessoa é administradora, se é operadora, se é motorista, você pelo menos pegar e designar para quem está dentro das vagas, só isso. O que ele propôs, você não estava aqui no momento, é que antes de entrar no cadastro de reserva, que preenchesse todas as vagas do edital. Isso que foi solicitado pelo Alexandre, se ele estava aqui, como é o demanda do próprio órgão, enfim. Mas eu só queria que você me confirmasse, Alexandre, se há previsão orçamentária para a contratação dos TTR, do conjunto dos. Porque não adianta mexer na LOA, legal, caralho, se tiver previsão orçamentária. Se o problema for só financeiro. Então não tem sentido mexer nem na legal, nem na LOA, se já está previsto. Então vou subverter. Então, para você poder. Todas as perguntas. Só outra coisa rápida para responder. Antes, nós tínhamos combinado, antes de todas as negociações, seriam chamadas 15 administrativos, começou com 54 previstas. Aí, dessas 54 previstas, a gente pediu para aumentar nas 10 operadoras. Aí ficou 15 administrativos, 24 motoristas e 17 operadores. Mas me parece que o cronograma que você está é diferente disso. Eu gostaria só de saber se manteve o que foi combinado ou se, depois das negociações, se mudou. Eu tenho de previsão de nomeação. Você poderia responder todas as perguntas? Sim. E depois vamos passar para o senhor Tonezini para a gente poder encerrar. O que eu tenho de previsão a próxima nomeação que está prevista, vou citar novamente o quadro, são 15 administrativos, 2 desenhistas, 12 motoristas, 16 operadores de máquinas, 5 técnicos em edificação e 4 topógrafos. Essa é a previsão que me foi passada pela doutora Josélia e que foi negociada com o doutor Tonezini. Mas não era o quadro que foi apresentado nas negociações que nós fizemos. O quadro era 24 motoristas e não 12 apenas. Só que aí não seriam 54. Houve necessidade de mudança. Mas manteve-se o número do total. Na verdade, se subir para 24 motoristas, eu vou ter 12 a mais aqui do que os 54, a não ser que eu tire de outros. Mas a lei é que se senta essa deputada Érica, com as categorias, com os órgãos, planejamento, DR, faz-se uma negociação, é definido isso, as pessoas criam mais expectativa ainda e, de repente, muda de novo a necessidade. Eu acho, doutora Sheila, que isso é uma expressão do autoritarismo que permeia o próprio órgão. Porque houve uma negociação, foi informado para os concursados e depois houve uma mudança que não se ficou sabendo. Mas eu queria que você se senhora. Gente, então é o seguinte, eu recebi um telefonema aqui, tem um problema urgente para me resolver. Como está tudo gravado aqui, enfim, está tudo sendo registrado, eu espero que vocês não se sintam prejudicados com a minha saída, até porque... Não. Tudo bem? Você está sendo prejudicados pela licença a vocês, porque eu vou levar correr para outro lugar ali. Pode. Então, doutora Sheila, o senhor podia responder todas as perguntas, a gente passa para o senhor Tonezini e nós encerramos. Correto. Então, vou começar a responder então, por essa última questão que apareceu. Eu não participei dessa negociação a que o senhor está se referindo. Todos os dados que eu tenho desde há algum tempo no sentido de que seriam 54 nomeações por DR. Essa extrapolação do número de 54 eu não tenho conhecimento. E esse quantitativo eu confirmei com a doutora Josélia essa semana. Tá? Que sofreu alteração. Bom, essa alteração, essa novidade é que eu não tenho conhecimento. Tá? Aqui está o quantitativo que a doutora Josélia e o doutor Tonezini acertaram e a doutora Josélia me passou. Tá bom? Vou começar de baixo para cima. Nas respostas, infelizmente o deputado Paulo Tadeu não está mais aqui, mas talvez ele tenha entendido equivocadamente quando eu citei as terceirizações, as situações de terceirização. Eu estava falando no contexto
do total de vagas da carreira em relação à necessidade de preenchimento. Eu não estava falando no contexto de que é a área fim, a área meio. Eu estava falando que, tem 500 vagas ociosas? Sim, mas essas 500 vagas foram criadas num contexto em que vagas da carreira eram preenchidas para copeiro, para limpeza, para conservação, para faxina e etc. Tá? Então, foi nesse contexto que eu falei da questão da terceirização. Não foi me referindo à área de atividade fim do Departamento de Estradas de Rodagem. Tá? No que se refere à intervenção da deputada Érica em relação à compensação dos valores por conta do gasto com a PN, há uma diferença absoluta em relação ao que aconteceu com os monitores da escola. Porque quando eu acabo com uma terceirização, eu não tenho despesa. Acabou. Aquela despesa da terceirização morreu e ela vai revertida para pagar os concursados. Esses policiais militares, essa despesa com os policiais militares é salário. E eles não vão deixar de receber salário. Tá? Isso é salário. Se eles não estiverem lá, e vão ter que estar lá, porque o convênio é para policiamento e fiscalização, e eles vão continuar fazendo atividade de policiamento. O pessoal não tem porte de arma, não tem esse tipo de atividade. O que vai acontecer? Vai ter que se manter pelo menos uma parte dos policiais. E, de qualquer forma, mesmo que todos voltassem para a Polícia Militar, o gasto com eles continua o mesmo, é o salário deles. Então, não tem como dizer, eu vou pegar o dinheiro do Fundo Constitucional, vou aumentar esse valor na saúde e educação e vou pegar o Tesouro da Saúde e Educação para fazer as nomeações para o DR. Eu não posso fazer essa jogada de dinheiro, que é falar assim, eu estou gastando tanto com os policiais, eu vou deixar de gastar com eles. Não vai. Eles estão recebendo salário. Esses 2 milhões é dinheiro de salário. Tá? Depois, tá? Então, esses 2 milhões, pelo que me consta, é dinheiro de salário, é pagamento que eles recebem e vão continuar recebendo onde quer que eles estejam. Então, não tem como pegar esse valor e jogar para o DR, de hipótese alguma. Falando em relação ao quadro da Lei de Diretrizes Orçamentárias da LOA, aquele quadro ele tem que ser lido inteiro. E ele tem uma ressalva que fala que aquele quadro, ele não é um quadro determinante. Aquele quadro ele só é cumprido havendo disponibilidade orçamentária e financeira. E, nesse sentido, ele pode ser, inclusive, extrapolado. Tá? Aquele quadro é um quadro de intenção do governo, tanto que o nome é despesas autorizadas. O governo apresenta para a Câmara um planejamento, tá certo, do que pretende fazer se tiver dinheiro. Aquilo dali não cria dinheiro no orçamento. Inclusive, a inclusão, o deputado Paulo falou em alteração da LDO e da LOA deste ano e do ano que vem, se for só nesse quadro, não faz diferença nenhuma, porque isso não cria dinheiro. Essa proposta foi feita na audiência relacionada à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ocorreu segunda ou terça-feira aqui no plenário. O pessoal que teve ontem na outra audiência da Secretaria de Justiça falou a mesma coisa e parece que logrou êxito. Para a LDO do ano que vem, aumentar o número de possibilidades de admissão. Sim, naquele quadro ali, você pode quintuplicar. Se não tiver orçamento, aquilo não precisa ser executado. E é por isso, em 2008, como você citou, a gente tinha a totalidade do número de vagas no edital. Em 2008, o concurso não se efetivou. O orçamento não passa de um ano para o outro. No ano seguinte, 2009, nós mantivemos, salvo engano, a totalidade de vagas no edital, na previsão. Só que não conseguimos realizar todas as contratações, nós tínhamos problemas orçamentários também ano que vem, e não fizemos essa contratação. Este ano, para o orçamento de 2010, nós incluímos uma quantidade, um valor menor. Por quê? Porque a gente também abateu o que a gente já tinha feito de nomeação ano passado, em 2009, que foram as 51 nomeações que foram feitas. E, além disso, como eu disse, desde o começo, tanto o DR como o governo tinha a intenção de nomear todos os candidatos aprovados o quanto antes, mas por contingências administrativas e orçamentárias, a gente não pôde fazer isso, não pôde executar essa situação. Tá certo? Então, simplesmente chegar, olhar o quadro de despesas autorizadas a sofrer acréscimo na LDO e na LOA,
Isso não, aquele dinheiro, aquilo é uma intenção do governo de nomear aquela quantidade e gastar aquele recurso. Tá? Se não tiver lá na fonte 100, no dinheiro que pode ser empenhado e gasto para pessoal, aquele dinheiro, não adianta. Tá certo? Então não adianta. A questão de... foi me perguntado aqui se o doutor Todezinho me falou que não era para fazer as nomeações do técnico de trânsito. Não é isso. Isso está de forma descontextualizada. O que acontece é que a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão estabelece, com base no estudo do acompanhamento de toda a execução orçamentária do governo de janeiro para cá, DR, vocês podem fazer 50 ações. A grande demanda que vem das associações, do sindicato, é para o técnico. O DR fala assim, eu só posso fazer 54, mas eu preciso fazer 60 de técnico. Eu não posso fazer 60? Não pode. Então, eu não vou fazer 60 de técnico, por quê? Porque senão, se eu chamar 20 técnicos, 15 técnicos, 30 técnicos, eu vou ter que fazer duas etapas de capacitação de treinamento. Então, isso é o DR trabalhou com um limite e adotou o entendimento que achou mais interessante para atender a necessidade do órgão. Tá? Reverter a questão dos cadastros de reserva que seriam nomeados para vagas ainda não, para as especialidades que têm vagas ainda não providas. Isso daí a gente ainda tem algum tempo para fazer essa nomeação. É mês que vem. Se o doutor Tanezinho quiser reavaliar o quadro, entender que esse quadro pode ser reavaliado sem prejuízo do andamento do serviço do Departamento de Estrada de Rodagem, é a palavra dele que vai estabelecer o que eu vou fazer. A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, desculpem quando eu falei, mas a Secretaria, ela tem uma limitação apresentada para o DR de 54 nomeações para o cargo de nível médio. E o DR propõe a admissão daquele cargo, a distribuição das admissões daquele cargo. Se o doutor Tanezinho optar por rever essa distribuição, a Secretaria não tem nem se manifesta. Doutor Tanezinho que resolve. A questão das nomeações de outros concursos. Eu não disse que não há. Eu disse que o único que houve imediatamente após a homologação do resultado final, a nomeação integral, foi o de médico da Secretaria de Saúde. Todos os outros foram fracionados, não de uma vez. Nenhum teve de uma vez essa grande quantidade de nomeações. Então, se o Detran teve, me perdoem o arquivo. Mas, se vocês podem olhar, o Hemocentro não foi assim, o professor não foi assim. Inclusive, a gente está nomeando muito concurso de 2, 3 anos atrás ainda, porque há necessidade grande. Tá? A saúde mesmo, muitas nomeações aconteceram porque o concurso estava expirando. Tá? Eu ia perder, ia ter que fazer um concurso novo. E aí eu tive que passar na frente esses cargos, porque senão ia demorar mais 1 ano e meio para poder admitir essas áreas sensíveis do governo. Correto? Então, é assim. E em relação à Polícia Civil, você deve ter lido errado o edital, o decreto de nomeação, porque a segunda nomeação que saiu, se não me engano, foi de 60 ou de 64. Tá? Não aconteceu essa nomeação. Você deve ter olhado a última classificação e falar, nomearam todos. Não, já tinha havido uma nomeação, se não me engano, março, abril. Nesse planejamento, era para essas que foram nomeadas agora estarem sendo cumpridas até dezembro. Não, até dezembro não. Só que esse recurso é do Fundo Constitucional. Tá certo? Então é outra fonte de recurso. Bom, acredito que eu tenha respondido a todos os questionamentos que me foram apresentados. Você quer falar alguma coisa, Robert? Rapidamente. Tá. O DR não tem como delegar policiamento de trânsito. O DR não faz policiamento de trânsito. Quem faz policiamento é a Polícia Militar. A delegação do DR para a Polícia Militar é para fiscalização de trânsito. DR, aqui, ó, delegação de competência para fiscalização de trânsito nas rodovias do Distrito Federal. Isso aqui é o extrato do convênio. Esses policiais que estão lá, eles estão ocupando vagas de agente de trânsito e eles poderiam ser alocados em outros locais. Segurança de trânsito, policiamento de trânsito, a Polícia Militar tem que fazer de qualquer jeito, fora convênio com a CPRV.
A CPRV, o DR faz a fiscalização de trânsito, o que está subordinado à Polícia Militar. Esses 420 policiais poderiam, não sei, ficar 100 para fazer segurança em trânsito, policiamento de trânsito em si, o restante ia ser feito por agente de trânsito do DR, e esses policiais excedentes voltariam para a rua. Então, era economia, sim. Evitaria de contratar novos servidores para a Polícia Militar, sendo que tem em excesso. Não é da situação nenhuma, porque, na verdade, não deixa de se gastar aquele valor. Não deixa de se gastar aquele valor. E no que se refere à nova contratação de policiais militares, o concurso da polícia, os policiais militares, a Polícia Militar não tem como nomear ninguém hoje. Não tem concurso homologado com resultado final. E pode ser que consiga homologar até 5 de julho, mas isso é muitíssimo difícil por conta das fases que ainda restam. Tá? Então, muito provavelmente não homologa. Então, não haverá nomeação de policiais militares. É muito difícil que haja nomeação de policiais militares para esse ano. Porque a discussão, eu trabalho com outra lógica. Eu trabalho com a lógica de que há um custo para aquela atividade. Que esse custo, há um custo para aquela atividade. É um convênio que foi estabelecido. Então, dizer que não é um custo porque ele se mantém pelo Estado é uma aritmética rasa. Há um custo para o exercício dessa atividade. Esse custo é de por volta de 2 milhões por mês. E esse custo, esses servidores vão ocupar uma outra função. Ele não vai deixar de receber o seu salário do Fundo Constitucional, inclusive, que eu sei que é complementado também. Mas ele recebe do Fundo Constitucional. Mas essa atividade, esse convênio, tem um custo para o Estado, porque eu tenho que computar o que eu gasto com ele, com os profissionais que estão lá. Esse custo não vai diminuir, mas vai ter um benefício social sem tamanho. Sem tamanho. Porque você está comprando uma função que é extremamente cara. Extremamente cara. O Estado está pagando muito por ela. Porque está pagando por volta de 2 milhões, talvez um pouco menos, porque os profissionais irão exercer outras funções na questão do trânsito, mas você está pagando 2 milhões para algo que você poderia pagar, 2 milhões mensais, para algo que você deveria pagar 3 milhões anuais. 3 milhões anuais. Ainda que eu reduza pela metade isso aqui, dos profissionais, só precisa de 200 policiais, eu vou ter 1 milhão mensal que eu vou estar gastando, quando eu poderia estar gastando 3 milhões anuais. Então, ou eu encaro que é um custo que eu estou pagando caro para esse serviço, caro, e eu refaço isso, ou então eu vou ficar dizendo, não tem custo. Mas como não tem custo? Esses profissionais, nós precisamos de policiais militares e queremos que os policiais militares, inclusive, sejam contratados. Nós não queremos fazer aqui uma discussão, que é a discussão da lógica da escassez. Ou seja, nós não devia contratar médico, não devia contratar... Todos são importantes para as políticas públicas, até porque houve um represamento muito grande numa lógica, que é essa lógica do senhor Tannesini, essa lógica abominável de que empoderar e estruturar, fortalecer o órgão é terceirizar. É abominável. É abominável e não se sustenta. Eu vou repetir. O país cresceu 9% no trimestre, comparando com o trimestre do ano anterior. 9%. Numa lógica desterceirizante. Porque a lógica do governo federal é desterceirizar. É você estar substituindo por profissionais. Todas as atividades. É óbvio que atividades como limpeza, como vigilância e tal, estão consolidadas nesse sentido. Mas desterceirizar é o que estava sendo feito com a atividade fim. E aí eu venho aqui, um exemplar da iniciativa privada, eu não tenho nada contra a iniciativa privada, mas é uma lógica diferente. Quando você assume um cargo público, tem que ter uma visão pública, republicana. Eu não posso simplesmente dizer, eu vou terceirizar e eu vou fortalecer o órgão desta forma e eu vou atuar como se eu fosse dono do órgão e dono das pessoas. Dono das pessoas. Porque eu não vou nem me referir que o deputado Paulo Tadeu se referiu, porque nos chegou também várias vezes essa denúncia que caracteriza a assédio moral, que não é postura pessoal, é postura de gestão.
Assédio moral é uma postura abominável de gestão, porque despersonaliza, porque tira o sentimento de pertencimento. Então, não vou nem falar sobre isso, vou falar sobre o que foi falado aqui pelo Valtênio, que disse que havia dificuldade de ser recebido. Como é que eu não vou, até os mais autoritários pensadores da administração reconhecem hoje a importância de uma gestão participativa. Reconhecem hoje. Eu falo do Rúlio Lobos, que foi assessor da Fiesp e fazia verdadeiras engenharias há 30 anos atrás para penalizar os trabalhadores, e hoje é um dos grandes defensores, hoje não, há algum tempo, da gestão participativa, que envolve receber o sindicato. Então, portanto, com essas considerações, eu vou passar a palavra ao senhor Tanezini para que possa efetivar as respostas que achar conveniente, para que a gente possa encerrar. Vai ter que ser 30 segundos. Bem objetivo, é o seguinte, de tudo que ficou, o que acontece? Na questão, porque tive que sair ali, também para resolver, né? Aí me procuraram, porque foi agente de governo, o próprio nosso diretor lá, o Tanezini, disse que havia uma conversa oficial, porque está se negociando uma conversa, ou uma negociação oficial, da chamada para mais operadores e motoristas. Então, vê a possibilidade, já se acertar que eles darem uma resposta para a gente, da possibilidade de contratar em outra situação. A gente sabe que os 2 anos dos técnicos não está tão longe de terminar. Claro que já falou e não pode mudar, que isso é lei e tudo, né? Mas, assim, se pode antecipar essa data dos 2 anos, qual seria a data? Uma questão que, mesmo se não resolver aqui agora, eu vou pedir a senhora para continuar tentando, na questão de porque o que aconteceu. Teve pessoas ali que estão chorando de raiva com o seguinte, pessoas do governo, que o subsecretário não estava, mas estava a secretária, que até prometeu e disse que teria tais vagas. Agora já não tem mais. Aí como é que fica o pessoal? Essas 2 situações. Eu sugeriria o seguinte, primeiro, acho que foi colocado antes de começar a audiência, que até abril de 2011 seria chamado, foi isso? Até abril de 2011 serão chamados todos os que estão no edital. Esse é o compromisso que foi firmado. Eu queria que o senhor repetisse. O encerramento da primeira do concurso. Validade do concurso. Aí são validades fracionadas, alguns cargos foram antes, outros depois. Então, que seriam chamados, portanto, eu queria que o senhor me confirmasse, senhor Alexandre, que até 2011 serão chamados todos os concursados de vagas previstas em edital. Confirmadíssimo, deputado. É isso. E nós estamos falando de cadastro reserva. Até 2011. Todas as vagas de edital serão chamadas até 2011. Serão chamadas até 2011. Isso é um compromisso. Então, nós já estamos partindo do pressuposto que até 2011 todos serão chamados. Nós queremos antecipar esse processo, e a nossa luta aqui é para antecipar, para que a gente vá poder preencher essas vagas. Ainda esse ano o concurso já está homologado, portanto não há impedimento em função de estarmos no ano eleitoral. Mas, enfim, com esse compromisso já de até 2011, abril de 2011, todos estarem chamados, e agora com a nossa luta para poder apenas antecipar, eu passo a palavra para o senhor Tanezini. Bom, o deputado Rolinini, com da sua intervenção, questionou por que se fez o concurso para técnico rodoviário e por que se botou essas vagas. A determinação de fazer o concurso não foi do DR, não foi nem sequer desse governo, foi da gestão anterior, mas, de qualquer forma, a obrigação de executar coube a nós. Realizamos o concurso, no decorrer de 2000 e 2009, a Secretaria de Segurança entrou com o questionamento se a substituição da CPRV, da Polícia Militar, no policiamento, na fiscalização policial das rodovias, não enfraqueceria a questão da segurança. Isso foi motivo de debate, foi aí que o então secretário Fraga entrou na discussão e colocou que, enquanto ele, secretário de Transporte, entendia que
fragilizaria a segurança no Distrito Federal. Mas isso foi uma discussão no âmbito da Secretaria de Transporte, Secretaria de Segurança, Secretaria de Governo e Governador, não afetou a CEPLAG nem o DR, porque o concurso foi mantido. Confesso que chegou-se na hora que o então governador Wilson Lima, quando interino, me consultou da possibilidade de revogar esse concurso. A Procuradoria Jurídica do DR analisou e confirmou para ele da impossibilidade de revogar. Um concurso realizado no estágio que estava não seria mais factível ser cancelado. Então, o concurso continua valendo, o DR e a CEPLAG vão manter o cronograma estabelecido dentro da disponibilidade financeira do DR. Mas até 2011 todos? Sim, até 2011. E, se possível, o compromisso da secretária Josélia conosco é, se possível, se a arrecadação do GDF melhorar, ela poderia até antecipar. Então, a pior situação será essa que nós apresentamos, com possibilidade de melhorar. Foi falado aqui nessa audiência sobre braçais, e me parece que algum dos questionantes está confundindo quando eu disse que o DR não contrata braçal. Técnico de máquina, motorista, não é considerado braçal. Braçal que existe no DR é o servidor que fez concurso para servente, vamos dizer, braçal, com a especialização de assentar um fio, de capelar, etc. Mas isso não é mais possível. O governo não permite mais esse tipo de contratação. Daí a dizer que fica inviável para o DR fazer estradas, manter estradas, se ela não pode dispor da mão de obra do braçal. Porque na composição da rodovia, entre o asfalto, entre a terraplanagem, entre tudo, mas entre o meio-fio. Então, nós não teríamos aquele servidor braçal não qualificado que faria o assentamento do meio-fio, que faria a varredura da sujeira, enfim. Então, há necessidade efetiva de que o DR terceirize isso de uma forma que o governo que teria que encontrar para que ele possa conceder as suas obras na totalidade. O DR não pode somente fazer obra de botar asfalto e não fazer os complementos. Então, fique claro, braçal não é motorista, braçal não é operador de máquina, é o servente. Quanto a essa questão da terceirização, não é uma visão do diretor-geral que é engenheiro que veio da iniciativa privada. É como eu disse, o DR, eu já recebi o DR como diretor-geral terceirizado. Antigamente, o DR, quando precisava fazer transporte servidor, o DR comprava 20 ônibus, e os ônibus rodavam o Distrito Federal levando cada servidor em casa. Por quê? Porque naquela época não existia o vale transporte. Então, hoje o DR disponibiliza o vale transporte para os seus servidores e vendeu os ônibus. Isso aconteceu quando o então presidente Collor ganhou a presidência da República, que teve que vender, porque todos os servidores em Brasília tinham ônibus para levar em todo o Distrito Federal. Então, essa visão de terceirização não é minha, não é do diretor, é do órgão, e eu volto a dizer, já recebi o órgão terceirizado. E volto a dizer, 90% das funções do órgão hoje já estão terceirizadas. Eu apanhei, não foi de 2007 para cá, já estavam terceirizadas as grandes obras, os grandes projetos, praticamente tudo hoje é terceirizado no DR, inclusive limpeza, vigilância, os pardais, as barreiras eletrônicas, a CPRV, nós fizemos um convênio de fiscalização policial na rodovia, isso é uma terceirização. Então, não é uma visão do Luiz Carlos Tanezini, diretor-geral, pelo contrário, é uma visão de governo. Falou-se também aí que fez um convênio irregular com a PAN de 130 milhões de reais. Não existe. O Departamento de Estrada de Rodagem arrecada mensalmente 2 milhões e meio de reais com multas de trânsito, incluídos pardais, barreiras e os agentes da CPRV, 12,5 vezes 12, daria no máximo 30 milhões de reais por ano. Esse recurso das multas, como é que ele é computado? Pois é, os recursos das multas só podem ser utilizados em educação e fiscalização de trânsito. Como eu disse aqui, a folha de pagamento dos PMs da CPRV é bancada pela PM. Então, o Departamento de Estrada de Rodagem só entra com o custo das viaturas de combustível e os postos policiais.
Então, a Secretaria de Segurança, o governo entende que fiscalização policial de rodovia é questão de segurança. Então, os PMs da CPLD não fazem somente fiscalização em rodovia. Eles fiscalizam toda e qualquer ação policial, independentemente de estar na rodovia ou não. Claro, eles ficam alocados nas rodovias. Nós construímos postos policiais, eles têm quartéis dentro do distrito rodoviário, mas eles fazem apreensão de droga fora das rodovias, eles fazem toda e qualquer atividade que a PM precisa fazer, independentemente do local. Assim como a Polícia Rodoviária intervém nas nossas rodovias, assim como os agentes do DETRAN montam em nossas rodovias, e também nós fazemos nas vias urbanas através de convênio. Então, é errado se dizer que o convênio é irregular, porque esse convênio, quando foi renovado e assinado após a execução do concurso, não contém nada de irregular. Ele foi tão somente renovado após mais de 20 anos de vigência. Eu vou simplificar aqui, porque muita coisa já foi respondida. Bom, com relação ao que o deputado Paulo Tadeu falou. Primeiro, ele diz que muitas vezes eu me recusei a vir à Câmara. Discordo frontalmente do deputado. Eu fui convocado no mês de maio para uma audiência pública que, pelo regimento interno da Câmara Legislativa, foi uma convocação equivocada. O secretário de Estado ele não é convocado para a audiência pública, ele seria convidado, e na condição de convidado, eu, como diretor-geral, mandei o diretor administrativo financeiro para me fazer representar. Então, isso foi um mal-entendido. Antes de ontem, eu conversei com a deputada Érica Cocai e estabelecemos, inclusive, esse modo facilite de fazermos esta audiência hoje, na comissão, porque, pelo que me foi dado passado, eu deveria comparecer para prestar esclarecimento na comissão, não em audiência pública. Audiência pública é uma coisa que eu faço também no DR, lá com o CUCU. Participa quem quer, é uma conversa facultativa, mas na comissão não, eu seria obrigado. Então, não foram muitas vezes. Eu deixei de participar no mês passado, então designei o diretor administrativo financeiro para me fazer representar, e ele participou. Quanto à questão da sede moral, também não procede, porque em momento algum eu assediei qualquer servidor no aspecto moral. Podemos ter divergências de temperamento, assim como do lado de lá também tem, quando tem assembleia do DR, o diretor-geral é contemplado com todo tipo de ofensa, e inclusive bastante, vamos dizer, violentas até, que são, inclusive, motivos de representações criminais na justiça, e não só o diretor-geral, outros servidores também, mas isso fica no âmbito do nosso dia a dia. O dia a dia do DR é estressante, nós movimentamos muitas empresas, muitos problemas, muitas controvérsias, mas nada que se configure na sede moral, em absoluto. É fruto. Não existe assédio moral, não, porque se houver algum assédio moral, o órgão responsável para a representação é a corregedoria. Ele, pelo que me consta, nesse período todo que eu sou diretor-geral, não consta nenhuma representação contra mim na corregedoria. Denúncias na Câmara Legislativa, em jornais pagos, isso aí, como eu disse, serão rebatidas no fórum apropriado. Quanto à questão de chutar a porta, bater, isso não procede. Deve ter sido alguma vez que a porta, eu realmente posso ter batido a porta, mas chutar a porta, em hipótese alguma. Não vejo necessidade, como ele falou, de mudar a minha postura, porque a pessoa agir com correção e com rigidez não significa que está assediando ninguém, e também não significa que deve agir com frouxidão. Não sou dono do DR, em momento algum eu me coloquei nessa posição, mas porque eu já disse aqui, a direção do DR, desde o primeiro dia da minha posse, é feita de uma forma colegiada. São 7 diretores e o chefe da Projur, e nenhuma decisão na nossa gestão foi tomada de forma unilateral de minha parte.
tudo é de forma colegiada. Inclusive, se estamos discutindo a questão da não convocação dos 60 técnicos de trânsito rodoviário agora, é muito mais por uma determinação do diretor de trânsito do órgão do que minha, porque ele é realmente o técnico da diretoria de trânsito que determina quando e seria melhor, e a quantidade e a forma que será feito a posse, o treinamento dos técnicos de trânsito. Bom, quanto à questão das máquinas, é importante dizer o seguinte: se dependesse de mim ou da direção, o departamento teria renovado a sua frota em 2007, quando tinha um convênio com a Mitsubishi para o financiamento. Mas esse financiamento não foi possível. Para a senhora ter uma ideia, as máquinas já estavam no Porto de Santos, já tinham sido importadas pela Mitsubishi. Nós tínhamos acabado de assumir e tentamos, de qualquer forma, resgatar e salvar o convênio, e não foi possível. De lá para cá, eu confesso que foge da minha alçada, do porquê que não temos recurso para a troca do equipamento do DR, que está com a idade bastante avançada, mas isso é uma questão de governo, quer dizer, o governo é que tem a totalidade das ações, ele é que sabe quanto investe em educação, saúde, segurança, etc. Então, a DR, como uma autarquia da administração direta, que tem um orçamento de apenas 88 milhões de reais por ano, quando a sua necessidade seria da ordem de 600 milhões de reais, então não há muito o que fazer. Então, a senhora me pergunta, mas como que o senhor falou que fez 430 milhões de obras, não é isso? No ano passado. Porque as fontes de recursos que nós fomos buscar para executar as obras não são do GDF. Então, obras grandes, as maiores obras do Distrito Federal hoje são feitas pelo DR, porque nós fomos buscar financiamento no Banco Mundial, no Ministério das Cidades, no Ministério dos Transportes, de forma a aliviar o caixa do GDF, para ele poder disponibilizar recursos para usar em outras secretarias. Da mesma forma, a Secretaria de Obra, Nova Cap, vai buscar recursos no Ministério da Cidade, para o programa, para a moradia, etc. Então, por que o DR faz obras, e aqui também se questionou, tem dinheiro para algumas coisas e não tem dinheiro para outras coisas? Porque quando nós vamos ao Ministério do Transporte buscando recursos para fazer a duplicação da EPA, esse dinheiro é carimbado para a EPA. Eu não posso pegar o dinheiro do Ministério do Transporte e gastar com aquisição de veículo, qualquer coisa. O dinheiro é específico para. Da mesma forma, conseguimos 250 milhões de reais de financiamento do Banco Mundial para a linha verde. Ele é específico para ser usado no estado de Taguatinga. Nós não podemos desviar para contratar técnico, para comprar telefone, pagar salário, nada. Ele é específico. O dinheiro que nós temos da CED, da contribuição ao combustível, é a mesma forma. Ele é obrigatoriamente utilizado para a recuperação de rodovias. Então, espero que tenha ficado claro porque que tem dinheiro para alguma coisa, que é grande e é magnífica, e não tem dinheiro para certas coisas que é pequena. Depende da fonte de recursos de onde vem. Senhor Tanezini, um órgão que consegue 430 milhões de convênios com o governo federal, óbvio que o governo federal tem aplicado muita infraestrutura, o que não é a lógica do governo local. O governo federal tem trabalhado com infraestrutura, que trabalha com a noção de desenvolvimentismo, uma lógica desenvolvimentista, que não é a lógica do governo local. Então, um governo que arrecada isso, um órgão que consegue, precisava ser aparelhado, precisava ter mais profissionais, precisava ter mais concursados, contratados, ter um corpo de funcionários maior. Até porque 430 milhões em recursos do BID, do governo federal, muitos do PAC, obras incluídas do PAC, inclusive, mas precisava. Olha qual é. Vamos olhar a diferença das lógicas, não é? Um governo que investe em infraestrutura e que entende que infraestrutura é absolutamente fundamental, que é o governo federal, que é fundamental para o desenvolvimento do país. Ou não é isso? Ou não se cresceu 9% em 3 meses, comparando com o ano anterior?
Nós estamos fazendo levantamento de quanto cresceu o PIB do Distrito Federal. Bom, vamos fazer uma comparação absolutamente díspare entre o que cresceu o Distrito Federal e o que cresceu. E um órgão como o DR, que é órgão de infraestrutura, ele é absolutamente fundamental de ser aparelhado. Porque você parte da lógica que eu tenho infraestrutura e possibilito a retomada das cadeias produtivas, inclusive estimula o consumo e tal, foi a lógica do governo, que é inclusive desterceirizante. Então, tudo que o governo federal tem feito, que tem dado resultados a olhos vistos, é exatamente a lógica inversa do governo local. Então, portanto, nós saímos aqui com assegurado que até abril de 2011 todos estão contratados, mas vamos trabalhar para que possamos contratar ainda neste ano pelo menos os que estão previstos no edital, para além das 54 vagas. Eu gostaria de sugerir que houvesse uma continuidade desta discussão. Se há dificuldade em que o sindicato seja recebido, né, e se há uma denúncia de assédio moral é questão de gestão, não é questão pessoal, é questão de desestruturação, personaliza e leva o órgão a um sentimento de caos, de não pertencimento gravíssimo. Então, portanto, eu sugeriria que pudesse haver um canal de negociação, porque tem uma série de coisas que foram sugeridas, de vamos aumentar aqui, tirar dali, enfim. Será que não vale a pena começar a chamar os técnicos, mesmo com a questão da capacitação, com esse argumento da capacitação? Será que não vale a pena? Porque é o mesmo custo capacitar 60 e capacitar 30, por exemplo? É o mesmo custo? Então tem alguma coisa errada. O custo é diferente e nós teríamos também a questão das vacâncias, né? Porque o que tem ocorrido também no DR hoje é que os técnicos, os concursados tomam posse, mas como já fizeram concurso em outros órgãos, eles trabalham 1 mês, 2 meses, pedem vacância de cargo e mudam para lá. Então, se nós ficarmos treinando agente de trânsito, treina 5, 10 e ele pede vacância, então nós não terminaríamos nunca de formar uma turma. Então, a nossa intenção é pegar os 60, esperar um prazo de estabilização, ver se esses 60 técnicos vão se perpetuar no órgão, aí faríamos... Quanto é que o senhor vai economizar com isso? Não se trata de economizar, deputada, se trata de operacionalizar, porque senão nós ficaríamos fazendo curso de treinamento e não... Não é problema fazer cursos permanentes, poderia ter uma formação continuada. Pois é. O problema é esse. Enfim, mas... Esse é um problema operacional que nós não conseguiríamos colocar os técnicos para trabalhar, ficaríamos impedidos até de colocá-los... eu concordo com você. Eu não quero aqui fazer uma discussão, que eu acho que é equivocada, de tirar as pessoas que já estão programadas para assumirem, para colocar outros segmentos. Eu acho que a gente tem que ampliar, trabalhar para ampliar. E eu acho que a gente vai conseguir ampliar. Porque nós queremos, uma das coisas que eu vou sugerir, é que a gente encaminhe para o governador encaminhe essas discussões para o governador. Ora, um órgão que arrecada, consegue convênios, enfim, recursos fora do DF para fazer 430 milhões em obras. Nós estamos falando de 430 milhões em obras. E esse órgão que faz 430 milhões de obras não tem recurso para contratar 200 pessoas, menos que isso? Mas é a questão da fonte, deputado, como eu te disse. Eu sei. A fonte eu sei, senhor Tanezini. Eu sei que o dinheiro que vem para construir